Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e amada Rádio Catedral. Hoje o amor está no ar, não é mesmo, gente? Aliás, o amor está no ar todos os dias, em especial hoje, domingo, dia 11 de junho. Né? Vamos respirar mais fundo. Primeiro, agradecer a Deus, a nossa vida, mas também agradecer ao amor, né? É a partir do amor que estamos vivos, vivinhos da Silva. Amanhã será o dia dos namorados e hoje o tema muito especial, amor e psicologia. Né? Nesse domingo abençoado, nós convidamos um especialista em logoterapia. Ele já faz parte do time do programa Viver Bem, faz parte da equipe do time do grupo dos psicólogos aqui da nossa arquidiocese, que agora nos denominamos GPP. Gente, pode procurar lá, Grupo Plural de Psicólogos, de braços abertos para receber a todos, acolher a todos, todos os meses, aqui na nossa Arquidiocese do Rio, temos nossa formação. E eu quero apresentar a vocês o doutor Luiz Paulo. Boa tarde, Luiz Paulo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, amigos da Rádio Catedral. Prazer estar aqui com vocês essa tarde. E se apresenta um pouquinho, que paróquia você participa? Qual é o seu CRP, Luiz? Meu CRP é 13573, eu sou formado pela FRJ. Ótimo. Inclusive a minha turma este ano, estamos completando 37 anos de formato. Que bênção, diria, que né? bacana. Passa muito rápido. Eu faço parte da paróquia de Santo Antônio na Pavuna. Inclusive nessa última quarta-feira, Corpus Christi, nós iniciamos a nossa festa do padroeiro. Nosso padroeiro agora é dia 13 de junho, né? Terça-feira a gente vai estar comemorando o dia de Santo Antônio e já iniciamos a nossa festa lá na Praça Nossa Senhora das Dores, na Pavuna, e estamos lá de braços abertos também para receber as pessoas que quiserem conhecer a paróquia, participar da festa, celebrar conosco o dia do padroeiro. Opa, vamos lá. Luiz, eu sei que você é especialista em logoterapia, mas somos amigos profissionais e amigos de alma aqui há muitos anos. Sei que você é palestrante também. Fala um pouquinho dessa trajetória. Olha, foi uma trajetória que começou no Encontro de Casais. Eu já fazia algumas palestras antes, quando eu participava de grupo jovem, mas era uma coisa ainda muito iniciante. E foi justamente no Encontro de Casais que nós começamos a fazer mais palestras. E essa convivência no grupo de casais também foi muito importante, já que a gente vai falar de amor. É verdade. Não tem como não falar de amor quando fala de encontro de casais. E essa trajetória me levou a várias paróquias, inclusive, como convidado, para falar sobre diversos assuntos, mas principalmente para falar sobre casais, sobre amor, sobre relações, família, sobre né? família. Já te assisti, já participei de uma belíssima apresentação sua que foi na Nossa Senhora da Glória, aqui pertinho, falando exatamente. E você atende em consultório, no final o doutor Luiz Paulo vai dar os contatos, mas você tem consultório no Largo do Machado também, Sim, no centro. E na Tijuca. E na Tijuca, ótimo. E o tema de hoje é o amor, psicologia e o amor. Foi amor e psicologia. Pedido da produção do programa. Gente, quero convidar todos vocês a entrar em contato conosco, o programa Viver Bem, através do nosso WhatsApp 3231-3560 ou do nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Por que o convite? Os nossos temas são para vocês, amados ouvintes. Então, se você tem um tema e quiser nos passar, se você tem interesse de nos ouvir, nós psicólogos aqui da Arquidiocese, nos ouvir abordar sobre algum assunto, ou se você tem alguma dúvida sobre algum tema, seja da psicologia, e também, se não for da psicologia, nós nos envolveremos para ajudar, para trazer o tema para vocês. Entrar em contato aqui com a equipe de produção, todos estão a postos, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, para melhor atender a cada um de vocês.
quero também fazer o convite para, enquanto estamos, Luiz e eu, desenvolvendo o programa, vocês possam entrar em contato fazendo suas perguntas. Então vamos começar, Luiz? Doutor Luiz Paulo, poderia fazer um contexto sobre o que é o amor? Eu diria que o amor é o que move o mundo. Sem amor, a gente não teria nem a rotação da Terra, para ser bem exagerado. Por que isso? Porque o amor ele está como o combustível que move todas as coisas. E nós temos várias menções ao amor de várias correntes filosóficas, psicológicas, a poesia, a literatura que canta e decanta o amor, a música principalmente, né? Nós vemos a quantidade de produção musical que aborda o amor nas suas diversas manifestações. Então eu diria que o amor talvez seja a razão de ser de tudo. E quando a gente fala em amor, obviamente a gente também remete à divindade, que seria a representação maior desse amor para toda a humanidade. Muito bonito. E por que não falar de amor? Na verdade, nós somos resultados do amor. Tudo por amor vale a pena. É por e com amor. E encontrar um grande amor nos tempos atuais, nos tempos de relações digitais, né? Nós estávamos aqui falando sobre as relações mais digitalizadas, tecnológicas, que muito nos afasta do contato humano. Então eu diria que encontrar um grande amor nos tempos atuais talvez não seja tão fácil, né? Porque tudo é coraçãozinho, tudo eu amo. E, gente, o amor é algo mais profundo, não é mesmo? Então vamos refletir sobre esse sentimento que nós somos resultado do amor, primeiro do amor de Deus por cada um de nós, né? Que deu seu Filho homem para morrer numa cruz para nos salvar. Então, definir o amor. Será que o amor nasce ou o amor se constrói, doutor Luiz? Olha, eu acredito que o amor se construa. Eu acho que nós temos experiências de vida que vão nos levando primeiro a uma paixão, que seria aquele envolvimento pela imagem que eu projeto do outro. Então eu me apaixono no primeiro momento, construo esse primeiro sentimento, que é o que me leva a me aproximar do outro, e aí tem vários fatores que ficam envolvidos nessa aproximação, o fator físico, o fator ideológico, o fator da identificação. E aí essa primeira paixão é que vai ser, vamos dizer assim, o substrato que vai tornar possível a construção de um amor, que a esse sim é aquele que resiste ao que eu chamo de teste de realidade. A partir do momento em que aquela imagem que eu projetei começa a se tornar concreta, real, as afinidades realmente vão se tornando mais presentes, e aí a paixão progressivamente cresce e se transforma em amor. Que bonito, né? E aí a pergunta, né? O amor, ele nasce ou se constrói? Sim, se constrói. Eu diria, e aí estou lembrando de um sacerdote mesmo que fala, e eu diria que o amor é decisão. Em cima, complementando o que você coloca, né? Realmente o amor se constrói porque decidimos amar todos os dias, né? Renovar nossos votos de amor, né? Por olhar a vida, por exemplo, daqui dos estúdios a gente olha o céu, né? Nossa resposta está ali, né? Se há dúvidas, olhar o céu, nossa resposta está. Então, o amor sim é construção, gente. O amor é decisão. O amor nos exige o quê? Doação e aceitar. Aceitação, aceitar o outro tal como ele o é. Acho que é o mais bonito exercício dessa renovação do vínculo, dessa renovação, seja matrimonial, seja o relacionamento de fato, porque existem diversas formas, né, do amor, o amor conjugal, o amor marido e mulher, o amor mãe e filha, o amor fraternal, o amor de amigo, né? Então, essa renovação, essa determinação.
Mas sobre o tema, doutor Luiz Paulo, chegou uma pergunta muito interessante. O que é o amor para a psicologia? Olha, muito interessante. Reforçando isso que você falou do ato de decisão, o poeta Mário Quintana diz que amar é um ato de vontade. Que bonito. Eu acredito muito nessa linha. A psicologia, Sônia, ela vai olhar o amor de acordo com cada uma abordagem. Então, por exemplo, para Freud, o amor é um movimento do eu em direção ao outro. Ou seja, o amor ele vem sendo... sua gênese está no momento em que eu me direciono para o outro e vou encontrar nesse outro a projeção do meu eu. Então, no momento em que eu busco a identificação, acho que em síntese seria isso, no momento que eu busco a identificação com o outro, eu construo essa relação de amor com aquilo que eu projeto no outro, que é o que me complementa. E enquanto isso, o Lacan, que fez toda uma análise, né, da teoria freudiana, ele vai mais além. Ele disse que amar é dar ao outro o que eu não tenho. No que sentido ele fala isso? Porque ele diz que o amor vai além da questão material. Eu posso doar riquezas, posso dar presentes, eu posso fazer uma série de gestos, ações concretas, mas o verdadeiro amor é quando eu dou aquilo que não é um bem material, mas aquilo que eu represento enquanto pessoa. Eu acho essa colocação dele extremamente profunda. Sim, bonito, poética, né? Sim. É bem profunda. E já que você falou de Freud, falou de Lacan, eu vou falar de Frankl. Frankl fala que somente o amor é capaz de capturar o mais íntimo da personalidade daquele outro. Somente através do amor conseguimos enxergar a verdadeira beleza que é o outro, né? E o outro ele existe a partir de nós e nós a partir do outro. Gente, é tão lindo falar de amor. Eu gosto muito dessa colocação do Frankl porque ele consegue dar um passo além de Freud, de Lacan e de todos os outros. Porque o Frankl, ele quando ele traz essa ideia da dimensão espiritual na dimensão noética, ele vai falar que o amor é o nosso foco justamente nessa dimensão espiritual do outro. E aí ele coloca que o que eu vou amar no outro não é somente aquilo que o outro é. Vai além daquela projeção da imagem. Ele diz que eu vou amar no outro aquilo que o outro pode vir a ser. Aquele que deve vir a ser. Ou seja, eu amo o outro no presente e amo o outro no futuro. É de fato, gente, para quem nos ouve agora, amados ouvintes, Luiz Paulo e eu somos especialistas em logoterapia. E por que falamos de Frankl? Quem é Frankl? Vocês devem estar se perguntando, né? Quem é Frankl? Quem não é da área? Então, Frankl é o pai da logoterapia. Victor Emil Frankl foi porque é falecido em 1997, mas foi um psiquiatra judeu, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, né, no período do Holocausto, Segunda Guerra Mundial, e ele legitimou nos campos de concentração a ciência logoterapia. O que é logoterapia? É a psicoterapia do sentido da vida. Se você tiver interesse em nos ouvir falar mais sobre logoterapia, passa aqui um direct lá no nosso Instagram, PGM Viver Bem, ou aqui um e-mail para a Rádio Catedral, ou também pelo nosso WhatsApp 3231-3560. Mas Frankl, Adler, Jung e outros teóricos, todos falam do amor, gente. Todos. Nós ressaltamos com muita propriedade, o Dr. Luiz Paulo ressalta Freud, porque é o pai de toda essa ciência, né? E falamos aí, dentre outros, mas todos os demais teóricos falam do amor. E afinal de contas, de que amor estamos falando? Isso é muito importante essa pergunta, porque já se fala do amor desde que o mundo é mundo. E os gregos, eles tinham 3 vocábulos para determinar ou para definir as diferentes formas de amor. Um deles, como eles denominavam, o amor eros, que se remetia
ao deus grego do amor. E esse amor eros, ele se remete ao amor carnal, ao amor físico. Daí nós temos hoje no nosso vocabulário a palavra erótico, que traz essa menção ao amor físico, que é um amor necessário, é um amor saudável, que une duas pessoas por uma atração física do desejo. Temos também o amor filos, que é aquele amor fraternal, aquele amor que nos une em torno de uma forma de amizade, ou então é o amor que nos leva à admiração pelo outro, por aquelas qualidades que o outro nos traz e que causa nossa admiração. E temos o amor ágape, que é aquele amor total, incondicional, que a gente remete muito ao amor, por exemplo, de Jesus Cristo, que se doou plenamente pela humanidade. É esse amor que não tem barreiras, não tem limites. É um amor que faz com que você se doe inteiramente ao outro e a uma causa, a um propósito. Que bonito, Dr. Luiz, falando de todas essas formas de amar, do amor, né? E esse amor ágape, né? Que é doação, é partilha, que muito bonito. Gente, esse programa é tão lindo, é tão bonito, que precisamos fazer um intervalo. Que pena, mas aguardem aí que é só um minutinho e voltaremos já. Retornando aqui, eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, aqui no programa Viver Bem, neste domingo, 11 de junho, respirando o amor, respirando o amor está no ar e exalando o amor também. Nos estúdios da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7, eu estou com o Dr. Luiz Paulo, ele que é especialista em logoterapia, especialista em atendimento de casais e família. No final do programa, ele dará os contatos. Gente, estamos falando sobre o amor e psicologia. Psicologia e o amor. Não é a psicologia do amor, é o amor e a psicologia. Como caminham, como se entrelaçam, como nós, psicólogos, atendemos por amor em nossos consultórios, por amor e com amor. Se você tem uma pergunta sobre o tema, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp 3231-3560 e pelo nosso Instagram também, gente, PGM Viver Bem. E amanhã será o Dia dos Namorados. Dia 12 de junho é Dia dos Namorados. Como a literatura, doutor Luiz, fala do amor e do namoro? Olha, namoro é uma fase de encantamento, né? É a fase em que estamos conhecendo o outro, estamos nos encantando e tentando encantar também. Na verdade, a gente faz isso em todas as relações que nós estamos iniciando, mas especificamente no Dia dos Namorados nós fazemos a lembrança desse período que é um período mágico na vida das pessoas. Uma coisa que é importante a gente lembrar, que o namoro ele não é apenas na juventude e na adolescência. O namoro ele está na nossa vida o tempo todo e essa capacidade de se enamorar, ela não pode ser perdida em momento nenhum. Eu acho importante, por exemplo, quando eu encontro um casal que vem para um atendimento, ou alguma pessoa que fale sobre a sua relação com o outro ou com a outra e faz menção a que, olha, no dia tal nós fazemos aniversário de namoro. Eu acho isso muito interessante porque mantém viva essa chama, né? Isso não pode ser perdido. E é interessante que o Dia dos Namorados ele é muito emblemático. Ele é um dia em que o namoro ele acaba sendo trazido novamente a esse nível de encantamento. É importante para a gente não perder isso, né? E nós temos aí na literatura, por exemplo, vários autores, vários poetas que decantam o amor, principalmente no Dia dos Namorados. O Arthur da Távola, por exemplo, ele tem uma crônica incrível, muito linda, chamada Pra Quem Não Tem Namorado. Que interessante, essa eu não conheço. Essa crônica ele escreveu lá no início dos anos 80, e foi interessante porque quando essa crônica se tornou mais conhecida, chegou a circular na internet
com uma referência como se ela fosse de Carlos Drummond de Andrade. E perguntaram isso a ele, ele ainda era vivo. Aliás, eu tive o prazer e a honra de conhecer pessoalmente ator da Távola, porque eu trabalhei no jornal o Globo durante alguns anos, e ele era uma pessoa muito tranquila, muito afável. E perguntaram para ele, vem cá, você não fica chateado de seu artigo estar sendo atribuído a Carlos Drummond de Andrade? Ele falou assim, cara, isso é uma honra para mim. E ele fala uma coisa interessante nessa crônica. Ele diz, por exemplo, não tem namorado quem ama sem se dedicar, quem namora sem brincar, quem vive cheio de obrigações. Não tem namorado quem não fala sozinho, quem não ri de si mesmo e quem tem medo de ser afetivo. Namorar é enlouquecer para a vida fazer sentido outra vez. Acho que ele era meio franciliano. Então, eu acho isso interessante e importante, porque ele resgata aquilo que a gente vai perdendo com o tempo, né? A capacidade de se encantar com as coisas e se encantar com as pessoas, porque a gente não se namora só de outras pessoas, a gente também se namora de situações, de paisagens, de momentos, e é isso que a gente leva para o resto da vida. E devemos também, Luiz, isso que você está falando me toca, né? E me leva a uma reflexão também, quando você fala que devemos permanecer enamorados. E aí eu convido a todos nós permanecermos enamorados também de nós mesmos. Porque, gente, o amor próprio não é egoísmo. Quando a gente se ama, estamos amando a Deus também, porque somos, né, criados à imagem e semelhança e precisamos ter esse olhar de amor para aquele que a gente encontra no espelho todos os dias, né? Agradecer, sermos gratos à vida, sermos gratos até às nossas dificuldades, porque são a partir das nossas dificuldades que nos tornamos pessoas mais fortes, né? Então esse amor, esse enamorar, né? Eu achei muito bonito, enamorar as estrelas, enamorar a natureza, como você colocou. Nossa, gostei também de saber do Arthur da Távola, né? Essa reflexão muito, muito bonita. Então, gente, um convite, enamorar-se e enamorar-se, a natureza, o outro, o amigo, quem encontramos pelo caminho, enamorar todos os dias. Afinal, a vida ela é irrepetível e vale a pena ser vivida com muito amor. E tem perguntas chegando. Olha que interessante. Qual é a diferença entre paixão e amor, Dr. Luiz Paulo? A gente confunde isso com muita facilidade, né? Até porque, como você falou no início, hoje em dia é muito banal até as manifestações de amor, principalmente nas redes sociais, né? Sim. Amamos todas as pessoas, amamos tudo, e tudo é muito lindo, colorido. Só que o amor, ele é uma versão muito mais profunda daquilo que nós entendemos hoje. Normalmente, quando se fala em amor, se fala muito mais em relação à atração física, infelizmente, porque o amor ele é uma dimensão muito além disso. E muitas vezes a gente confunde a paixão com o amor. Então, como eu falei muito rapidamente no início, a paixão ela está muito voltada para aquilo que nós projetamos no outro. E que normalmente é algo que nos falta e que no outro nos chama a atenção justamente por essa incompletude. E aí nos enamoramos dessa imagem, nos apaixonamos por ela e iniciamos ali um processo de encantamento recíproco. Nós queremos seduzir, encantar o outro e sermos encantados pelo outro. É um processo necessário, é um processo extremamente saudável, quando ele não vai além daquele equilíbrio necessário para que se comece a estabelecer esse autoconhecimento. E é justamente nessa fase de namoro, a gente estava falando de namoro e de Dia dos Namorados. Essa etapa do namoro é uma etapa fundamental para fortalecimento de vínculos, para que aí sim o amor possa se instalar.
como eu falei do teste de realidade, Sim. eu passo a conhecer o outro mais de perto. Eu passo a ver que o outro também tem defeitos e que, apesar dos defeitos, eu continuo gostando, admirando e querendo a sua companhia comigo. No momento em que essa proximidade ela se fortalece, ela vai fortalecer também esse sentimento do amor. Então o amor ele é uma construção diária, ele é uma construção ao longo do tempo e que se fortalece cada vez mais que eu faço esse confronto com a imagem que eu construí e aquilo que o outro realmente é. A gente não pode perder essa ideia porque hoje em dia a gente queima muitas etapas, né? A gente começa um namoro e dali a alguns meses, dali a algumas semanas, já queremos que esse namoro se transforme em casamento, numa relação mais, vamos dizer assim, mais permanente, e essa construção ela se perde. Nada contra as pessoas que decidem formalizar seus relacionamentos, de trazer esse relacionamento para algo mais próximo, só que eu vejo com uma certa reserva, com um certo cuidado, essa pressa, vamos dizer assim, dessa antecipação dessas etapas que eu acho que são necessárias para a construção do amor. E por falar em etapas, me recordo aqui, nós estudamos isso em psicologia também, em palestras, nós também nos dedicamos a falar sobre essas linguagens do amor. E por falar nessas etapas, o que são, Dr. Luiz Paulo, as 5 linguagens do amor? Nós temos um livro, Sônia, muito interessante do Gary Chapman, onde ele faz essa explanação, né, essa colocação das diferentes formas de manifestar o amor. Não que sejam formas diferentes de amar, são formas diferenciadas de manifestar o amor dentro de um relacionamento. Então ele coloca que existem 5 formas básicas, vamos dizer assim, não que elas não possam coexistir, mas existem 5 formas básicas que algumas vezes predominam, uma delas predomina nas relações amorosas, que são as seguintes. A primeira delas é as palavras de afirmação. Quando eu elogio o outro, quando eu incentivo, quando eu estou ali dando apoio para que o outro reconheça a minha admiração, o meu amor, o meu sentimento por ele. Uma segunda forma é o tempo de qualidade, quando eu dedico a estar com o outro de forma que eu possa estar presente na vida dele, participativo na vida dele. Outra forma de amor, o toque físico. Então, o abraço, o beijo, o carinho, o estar junto, acompanhando, é outra linguagem, uma outra forma da linguagem do amor. A quarta forma seria os atos de serviço, que muitas pessoas demonstram dessa forma o seu amor, ajudando, servindo, estando ali para socorrer nos momentos de necessidade ou mesmo no dia a dia, naquelas questões mais cotidianas. E outra forma de amor, que seria a quinta linguagem do amor, os presentes. Dar coisas, né? Estar sempre ajudando, seja de forma financeira, seja de uma outra forma material, mas estar ali. E isso pode estar presente ao longo da nossa vida, ao longo do nosso comportamento, nas diversas manifestações. Geralmente uma dessas acaba predominando, mas está presente, todas elas estão presentes na nossa vida. O que eu vejo muitas vezes é que algumas pessoas chegam para mim no consultório e reclamam. Porque meu pai é aquilo, minha mãe é aquilo, meu namorado, minha namorada, e não conseguem perceber o quanto aquela pessoa demonstra o seu amor por uma dessas linguagens, porque acaba se tornando uma coisa tão trivial que não é mais identificada como sendo uma manifestação de amor, e é a forma que a pessoa encontra e a forma como a pessoa foi construída para manifestar o amor dela. É muito interessante. O Dr. Luiz fala do Gary, né? Gary Chapman, e para você, no ouvinte do programa Viver Bem, né? O Gary é um psicólogo, especialista em terapia conjugal, pastor também, é conselheiro matrimonial e escreveu um livro que nós psicólogos, né, nós que atendemos casais,
em especial, nos dedicamos muito a essa leitura, porque cientificamente foi provado que essa forma, essas 5 linguagens de amor que o Dr. Luiz coloca, foi um estudo dele, né, com, não sei mensurar quantidade de casais, mas esse livro já está na 2ª, 3ª edição, ou mais até, mas foi um estudo muito profundo, ele como conselheiro matrimonial, conselheiro conjugal, atendendo casais, psicólogos também, então ele aplicou esse estudo, então cientificamente comprova que existem pessoas que vão ser mais tocadas, né, se ela for melhor conhecida por essa expressão de amor. Então, existem até testes, né, que aplica para poder... eu até costumo recomendar no atendimento de casais a leitura desse livro para alguns casais. Então, tem pessoas que elas vão se sentir amadas quando recebem um presente. Outras, quando tem uma palavra de afirmação, um reconhecimento. Nossa, que comida gostosa, como você está linda. Então é preciso esse olhar no outro e essa doação, essa dedicação para poder descobrir como vai chegar a minha expressão de amor nesse outro. Por quê, gente? Somos seres maravilhosos, mas somos pessoas diferentes, únicas, singulares e irrepetíveis, não é mesmo? Então, um é mais introspecto, outro é mais extrovertido. Então, tudo isso vai falando da nossa forma de ser, quem somos. A linguagem do amor é justamente isso, é saber como eu vou reafirmar o sentimento que eu tenho no outro. Digamos se esse outro, ele vai falar mais com ele o toque físico, né? E esse outro recebe um presente, ele vai botar o presente do lado, não vai compreender, né, essa expressão, essa linguagem do amor. Mas é um tema muito interessante, Luiz, que veio, né, esse atos de serviço, nossa, que bonito. Mas estamos falando tanto de amor, vamos falar de logoterapia? O que ela pensa sobre o amor, doutor Luiz? O Frankl fala uma coisa que é muito interessante. Ele diz que amar significa poder dizer tu a alguém. É tão bonito isso. Isso é lindo. E olha que tem uma coisa interessante, embora que no Brasil a gente não tenha muito essa tradição linguística, vamos dizer assim, mas em muitos países daqui da América do Sul, as pessoas se tratam por você, e no caso em espanhol, usted, quando tem um tratamento mais formal. Sim. E é interessante porque quando você tem mais proximidade, mais intimidade com a pessoa, aí você pode tratá-la por tu. E eu acho que é muito essa referência da intimidade, porque eu saio do formalismo e entro num nível de proximidade maior, que não é muita característica do brasileiro, mas países como o Peru, por exemplo, a Colômbia, tem essa característica cultural de, na proximidade, você chamar o outro de tu, e não mais de você, como comumente se faz nas relações mais formais. E, como eu falei anteriormente, o Frankl ele vai dizer que o amar, ele significa você poder amar no outro aquilo que ele pode vir a ser, o que ele deve vir a ser. Então eu projeto nesse futuro aquilo que a pessoa é, aquilo que ela pode vir a ser, aquilo que ela deve vir a ser. Então eu vou amar o outro na sua integralidade. E que esse é o nosso grande desafio, né? Porque a gente está muito no aqui e agora, muito no presente. Eu quero amar o outro pelo que ele me proporciona. E vai muito em direção ao que você colocou do amar a si mesmo, do amor próprio. Porque se eu não consigo amar a mim, como eu vou amar o outro? Vou amar o outro, é verdade. E alguns, né, a gente acompanha clinicamente algumas pessoas que se equivocam, né, quando a gente recebe muitos pacientes com baixa autoestima. E no processo de análise logoterápica ou de outra abordagem, mas estou falando aqui da minha, né, nós vamos identificar que essa pessoa está
equivocada sobre o seu amor próprio, ela não se enxerga, ela se abandona. Equivocada, gente, porque muita gente mesmo entende que amor próprio é egoísmo, e não é. Então, se você tem dúvida sobre isso, se você sente afetada a sua autoestima, todos nós precisamos construir e manter a nossa autoestima. Se você tem dúvida, procure um psicólogo, um profissional sério que vai, com muito amor, lhe ajudar a resgatar algo que é inerente ao ser humano, esse amor que devemos ter por nós mesmos. E vamos ajudá-lo a caminhar durante todo um processo chamado vida, uma caminhada chamada vida. Gente, iremos fazer mais um minutinho de intervalo. Não saiam daí não, você que está na cozinha fazendo seu almoço, você que está apenas nos ouvindo, dirigindo seu carro no trabalho. Iremos para o próximo e último bloco, daqui um minutinho. Nos aguarde, Dr. Luiz e eu voltaremos já. Voltando aqui, boa tarde, gente, boa tarde, amados ouvintes do programa Viver Bem e da nossa querida Rádio Catedral. Estamos aqui falando hoje, neste domingo abençoado por Deus, falando sobre o amor. Afinal, o amor está no ar, amanhã será Dia dos Namorados, se preparem aí. Gente, já me perguntaram se casados precisa comprar presente. Não comprar, dar presente, dar, doar, fazer um café gostoso. Existem tantas formas de expressar que se mantenha namorado, gente. Eu mesma tenho 36 anos, caminhando para 37 anos de namoro com o meu marido, que está me ouvindo agora, nesse domingo 11 de junho. Então, não esquecer que o amor está no ar. O amor precisa ser expressado, como o Dr. Luiz Paulo bem colocou. Eu estou com ele, que é psicólogo clínico, Dr. Luiz Paulo, da paróquia Santo Antônio da Pavuna, e no final do programa ele dará os contatos. O tema de hoje é amor e psicologia. Tem ouvinte nos procurando e me foi passado, gente, a seguinte pergunta. Deixe-me encontrar aqui. Ouvinte Roberta, já vou falar, mas essa ouvinte Mari da Penha, a produção passou aqui uma pergunta. Quero antes te agradecer, Mari da Penha, por nos acompanhar aqui no programa Viver Bem. A pergunta, doutor Luiz, é a seguinte: como um relacionamento pode ser para a vida toda? Achei muito interessante essa pergunta. É uma pergunta interessante porque traz aí um grande desafio, né? Exato. Nós temos hoje, infelizmente, cada vez mais relações voláteis, relações que não se permanecem, e a gente precisa muito de que as pessoas construam relações estáveis, mas principalmente relações maduras. Então, para uma relação durar para a vida toda, a relação ela é como uma casa. Você não pode ter uma casa estável, uma casa segura, se ela não tiver bons alicerces. Então, quando eu falei do namoro, daquela fase importante da construção do relacionamento e do aprofundamento do relacionamento, eu considero que uma relação duradoura, ela começa com uma boa base, que é um bom namoro, onde você vai procurar conhecer o outro, se deixar conhecer, que é importante, construir essa relação de uma forma onde cada um esteja voltado para a felicidade do outro. Porque nós temos, sim, o amor próprio, mas o amor próprio, muitas vezes, ele se perde, ele sai do seu ponto ideal e ele vai se tornando um pouco de egoísmo, sabe? Um pouco de narcisismo. E a gente precisa ter esse cuidado e entender que o amor é querer a felicidade do outro, é querer que o outro esteja bem. No momento em que a gente consegue ter esse entendimento,
o amor amadurece. E o amor amadurecendo, a gente consegue entrar naquilo que a gente chama de identidade do casal. A identidade do casal é uma coisa muito interessante, porque a gente tem uma passagem na Bíblia que eu considero que ela é sempre interpretada de uma maneira equivocada ou incompleta. É quando, em Gênesis, diz assim: o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Isso normalmente é interpretado literalmente como se fosse uma referência ao amor carnal, e não é. É algo muito, mas muito além disso. Por quê? Se pararmos para pensar que a carne é que nos dá a identidade. Porque se você olhar dois esqueletos, você não sabe quem é quem. O que vai dizer quem é a pessoa é a carne que reveste esse esqueleto, que dá a sua forma, que dá as suas feições, suas características. Então, quando Gênesis se refere a os dois serão uma só carne, ele está querendo dizer o seguinte: o casal vai formar a sua identidade. E no momento que o casal forma a sua identidade, forma a sua forma de ser, constrói a sua maneira de ser. Então, cada família vai ter a sua identidade a partir disso que é construído pelo casal. E isso vai muito além daquele amor efêmero, o amor encantamento. Ele passa por um amor maturidade, que é um amor que tem tudo para ser permanente, para ser estável, porque foi construído a dois numa mesma identidade. Muito bonito, Luiz. E a ouvinte, Mari, né, eu quero só complementar, né, o que o Dr. Luiz Paulo coloca com profundidade, simplicidade, mas real, né, legitimidade. E essa reflexão sobre a palavra achei assim, belíssimo. De fato, há muitos equívocos, né, andando por aí nessa leitura. Mas eu diria para o ouvinte Mari, para todos que nos ouvem aqui no programa Viver Bem, que sim, um relacionamento pode ser para a vida toda, sim. Como? Com amor. Quando a gente aduba com amor tudo, mesmo as dificuldades. E eu diria também que existe um verbo que vai ajudar muito esse relacionamento para a vida toda. Porque um relacionamento ele precisa ter vínculo. E o vínculo é curativo. E só se estabelece um vínculo quando a gente aceita o outro tal como ele é. Aceitar o outro não é querer mudar. Aceitar o outro é saber que mesmo diante de uma mesma circunstância, exemplo, educação de filhos, né? A criança não quer ir para a escola, está chorando porque está chovendo. A mãe fala, vamos deixar, não vai, e o pai vem e fala, não, tem que ir, a criança é independente da chuva. Ou seja, gente, é preciso lembrar que o número 6, eu costumo passar esse exercício para casais que eu atendo, faz o número 6. Então, para um é 6 e o outro que está do lado oposto, à sua frente, pede para ele ler. Ele vai ler o 9. Então, gente, lembrar que é questão de ponto de vista. Se houver diálogo, e diálogo vem de Deus, vem do amor, se houver diálogo, eu não estou falando o que é posicionamento, mas se houver diálogo, a boa vontade, aceitar o outro sobre o ponto de vista dele, o relacionamento, seja ele qual for, durará para sempre. Existem também logodicas. Logodicas é respire antes de responder. Segundo, tenha paciência. Terceiro, olhe que esse outro está com você por amor. Só que ele é o outro. E se doe no sentido da compreensão. Aí sim, não querer mudar o outro e aceitá-lo tal como ele é, esse relacionamento pode até ter dificuldades, mas vai durar sim para sempre. Outra pergunta que nos chega é de um ouvinte que não quer se identificar. É homem, mas pediu não se identificar. Ele está nos ouvindo agora, Dr. Luiz, e ele pergunta: se existe o amor patológico, o que é isso?
Eu acho que toda e qualquer manifestação humana, ela tem seu grau, ela tem sua forma. O amar, ele é incondicional, como você mesmo colocou, e todos nós concordamos. O que muitas vezes afeta o amar é a forma como eu entendo esse amor. Porque muitas vezes a gente acha que o amor, ele é posse. Sim. E no momento que eu quero possuir o outro, eu quero controlar o outro, esse amor ele começa a se tornar uma versão patológica do amor. Ele deixa de ser o amor na verdade. Embora eu tente entendê-lo, tente justificá-lo como amor, mas na verdade o que eu estou fazendo não é amar o outro. Porque amar o outro, como você bem colocou, é aceitá-lo como ele é. E muitas vezes eu quero que o outro seja como eu quero que ele seja. E chamo isso de amor. E nós vemos muitas vezes, nos relacionamentos patológicos, essa possessividade, esse controle. E isso vai gerar uma série de distorções no relacionamento, vão configurar muitas vezes situações de abuso, situações até mesmo de violência, porque eu não consigo entender que o outro, ele é o outro e eu tenho que amá-lo na sua integralidade. Se eu não tenho essa percepção do outro e esse respeito pela forma como o outro é, fica difícil que esse relacionamento seja um relacionamento saudável. Isso está muitas vezes relacionado, tirando, obviamente, os casos mais de patologias mais graves, onde a gente perde a noção de realidade, mas isso está muito relacionado à falta do autoconhecimento. Na medida que eu não me conheço, que eu não sei exatamente quem eu sou, eu também não vou conseguir saber quais são os meus limites e a forma como eu vou conduzir esse relacionamento com o outro. E aí esse amor começa a se tornar um amor patológico. Nós temos, inclusive, alguns grupos de apoio que falam a respeito, por exemplo, de mulheres que amam demais. Né? E não são só as mulheres, não. Tem homens, também. Muitos homens amando demais do ponto de vista da distorção do amor e que precisam muito dessa ajuda, dessa orientação, desse suporte, para que eles possam, primeiro, saber quais são as suas limitações e suas formas de amar, suas linguagens do amor. E depois entender que o outro é um ser que deve ser respeitado, compreendido e aceito como ele é. Porque eu não vou mudar o outro. Eu não mudo o outro de jeito nenhum. O máximo que eu posso fazer é mudar a forma como eu me relaciono com o outro. Sim. E o nosso programa chegou ao final, gente. Não dá nem para acreditar. A gente está embalado aqui em falar de amor, em viver esse amor, em respirar e exalar o amor. Mas o Dr. Luiz falou de uma palavra, respeito. E também nós estamos falando do ponto de vista da saúde mental, gente. Ponto de vista da saúde emocional nos relacionamentos. Sim, existe o amor patológico e a gente atende muito clinicamente o ciúme patológico, quando o amor sai daquela medida que é saudável. E eu diria que para encerrar, e vamos passar a palavra final para o Dr. Luiz, que é o nosso convidado, eu diria que a salvação do homem, a salvação do mundo está no amor, né? Por amor e com amor. Dr. Luiz, queremos lhe agradecer em nome de toda a equipe técnica da nossa amada Rádio Catedral, o seu sim para falar de amor. Já recebe o nosso convite para voltar ao programa. Muitas perguntas chegaram e voltar ao programa para abordar com muito amor, como o doutor já faz, outro tema da saúde mental, da saúde emocional, aqui do programa Viver Bem. Então, lhe peço que diga os seus contatos para os nossos ouvintes e uma palavra, uma reflexão. Bom, meu contato, telefone 021 96801 5830. É o WhatsApp, né? É o WhatsApp também. Estou aqui à disposição para aquelas pessoas que quiserem um suporte, uma palavra de apoio, uma orientação. E agradecendo a você e a equipe da Rádio Catedral pelo convite. Lembrando que amanhã é dia 12, dia dos namorados, então sim, não podemos deixar de comemorar. Eu costumo celebrar com a minha esposa não só o dia dos namorados, dia 12 de junho, mas nós temos o nosso dia dos namorados, que é dia 8 de outubro, que foi o dia que nós começamos a namorar. Então é importante não deixar
de registrar isso. E hoje, dia 11 de junho, eu quero mandar aqui um abraço, um beijo apertado, enorme, para o meu filho mais velho, Luiz Paulo Júnior, que está fazendo 37 anos no dia de hoje. Nossa, parabéns, Luiz Paulo Júnior. E agradecer mais uma vez a vocês e aos ouvintes por estarem aqui conosco nessa tarde de domingo. E o Dr. Luiz Paulo, gente, ele é especialista em atendimento a casais, a família, palestrantes. Se você desejar conhecê-lo, esse é o contato. Ele atende na Clínica Vitor Frankl, aqui pertinho. Eu também, né? Então estamos juntos nessa missão linda de servir com muito amor. Então nos procure e procure o Dr. Luiz no WhatsApp. E eu quero encerrar o programa também com uma mensagem, uma reflexão, que neste domingo cultivemos o amor em nosso coração, mas principalmente em nossos atos. Para quê, gente? Para que possamos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.